Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Dois Cafés, aqui nesse belo panorama, na cidade de Mantova, cidade onde nós moramos atualmente, aqui na Regione Lombardia, norte italiano. Já curta o vídeo, já prepare seu comentário e assista também os nossos vídeos aqui que nós já fizemos aqui mesmo no canal, são vários e muitos outros temas e fora os vídeos que nós temos lá no Andiamo. Esse ano nós completamos 8 anos vivendo aqui na Itália e muitas pessoas nos perguntam, mas tem alguma coisa que incomoda muito vocês aí? Tem algo que, sabe, aquela coisa assim chata e tal? Pessoal, as coisas que nos incomodam aqui são as mesmas muitas vezes que nos incomodavam no Brasil e por aí vai. Tem a rotina do dia a dia, tem coisas legais, tem coisas chatas, tem coisas que se repetem, outras não. No geral, nós temos uma qualidade de vida, uma sensação muito mais prazerosa do que a realidade que nós vivíamos no Brasil, isso sem dúvida nenhuma. Mas tem outras coisas que vão surgindo, outros incômodos, né, que vão sendo cultivados pela vida. Um deles, eu vou falar só de um para não ficar falando aqui, fazendo um vídeo de reclamações, que eu sei que é o que as pessoas mais gostam, né, no YouTube. Mas é algo muito pertinente aqui, que eu acredito que muitos que vivem no exterior, né, ou vivem em outro país, né? Porque eu penso assim, não é que eu vivo no exterior, eu vivo aqui e hoje a minha realidade é essa. Eu, pelo menos, sempre acompanhei, na minha vida são as notícias do dia a dia, né? E depois que você vem viver em outro país, em outra realidade, você agrega isso. Então eu acompanho as notícias daqui como eu acompanho as notícias do Brasil. Então as coisas que incomodam no Brasil, as coisas que, mesmo não vivendo ali, elas me afetam, elas acabam de certa forma me enchendo aqui, né? Assim, eu fico pensando por que isso está acontecendo, as possíveis reverberações que isso traz, inclusive para nós aqui vivendo também na Itália, né? A gente se afeta muito. Então a gente lida com duas realidades e isso é chato, mas eu acredito que não dá para você deixar de lado. No Brasil nós sempre temos as situações que ocorrem cotidianamente com relação à violência, com relação a infraestruturas que não são ainda muito bem feitas para a população em tantos locais. Aqui você lida com guerras que ocorrem muito próximo da gente, querendo ou não, e que nos afetam diretamente no bolso, nos afetam no nosso dia a dia, mesmo que não haja guerra aqui, mesmo que não haja uma violência aqui, isso acaba nos afetando também. Então você vai somando um pouco daqui, um pouco de lá. Então assim, deixa eu ver como é que está o negócio da guerra na Ucrânia e na Rússia. Então você tenta compreender o que ocorre ali. Deixa eu ver essa coisa no Brasil. Então tem hora que, lógico, a melhor coisa é se afastar um pouco e ficar uns dias assim em paz. Porque senão você acaba esquentando muito a cabeça. Mas depois você volta e novamente acompanha tudo que ocorre. Muitos italianos nos perguntam a situação política no Brasil. E não gente próxima. Às vezes assim, no trem, alguém falou assim, olha, eu lembro várias vezes, vocês são brasileiros, escutei vocês falando português, isso em italiano. Como é que está o Brasil? Eu falo, nossa, é uma pergunta assim, vamos lá, né? Vamos esperar mais umas 15 estações para o tempo ir passando para tentar explicar o meu ponto de vista sobre o Brasil, sendo que eu particularmente não tenho nenhum ídolo político, não carrego bandeira de nenhum político, mas tenho assim os meus, eu não digo ódio, né? É a meu completo desprezo, né, por algumas coisas, como no caso do ex-presidente brasileiro aí. Claro que isso tudo nos faz pensar que políticas não só nacionais, como políticas regionais e até municipais, são importantes também para a sua qualidade de vida, de acordo com o que você acredita. Claro que há muita gente também que carrega os seus radicalismos ou as suas convicções. Muita gente diz assim, eu não moro na Emília-Romanha porque ali só tem comunistas. Eu não moro na Lombardia porque ali é a terra da extrema-direita. A gente precisa olhar com bastante cuidado tudo isso e também, se assim quiser, fazer parte do cenário político
votando e participando. Regiões como aqui nós moramos atualmente, a Lombardia, faz muitos anos que aqui é administrada por um partido de direita, extrema direita. Mas isso em geral, apesar das ideologias nefastas desse partido, eles não conseguem agir aqui exatamente como eles falam, né? Como eles ficam assim bradando aí aos quatro ventos. Então, você observa aqui políticas públicas regionais, apoio a imigrantes, a situações assim muitas vezes delicadas e que eles acabam também participando, como outras regiões também governadas pelo centro-direita ou direita. Então, assim, o que me faz pensar muitas vezes que ocorre no Brasil, às vezes um partido que, aí com seus problemas, né, esse partido aí do Bozo, essas coisas todas aí, são partidos assim mais asquerosos do que os partidos daqui, quero dizer. E ocorreu uma vez algo interessante, que estávamos conversando com uma senhora brasileira que vive aqui em Mantova. E aqui em Mantova é uma cidade que é um reduto aqui do centro-esquerda dentro da Lombardia. Então é curioso, porque, como eu disse, apesar de ser uma região bem ligada na direita aqui, em Mantova não. Então Mantova são muitos anos aqui já que os partidos de centro-esquerda ganham as eleições, tem um prefeito aqui muito bom, está na sua segunda administração, então ele faz tudo que ele pode com os recursos que ele tem para a cidade ser bem governada e tal. E aí, conversando com essa senhora, ela falou, não, eu saí do Brasil porque eu odeio Lula, eu não sei o que. Ah, tá. E por que a senhora não gosta? Não, eu odeio os comunistas, tudo que vem da esquerda, mas aqui é governado pela esquerda, né, há muitos anos. Ah, não, mas esse aí eu gosto. Então, eu nem sei se ela sabia ou não que o prefeito daqui era de esquerda e tal. Mas ocorre, lógico. Então não significa que eu não gosto do partido do... Eu não gosto desse partido aqui que governa a região Lombardia. É um dos partidos mais nefastos aqui. Mas a gente mora na região Lombardia. Eu não vou deixar de morar no local em si por conta de um determinado governo. Lógico que eu vou analisar o que esses caras estão fazendo, né? Mas o que a gente percebe muitas vezes, apesar de assim, sabe, de tanto lixo também que tem aqui na Itália, às vezes no Brasil o negócio consegue ser pior. Olha, pessoal, se vocês pegarem o partido da Meloni, ele é menos pior do que o partido do Bozo e afins. É uma coisa impressionante. Não são bons, mas ele consegue ser menos pior. Para ver como muitas vezes a situação política no Brasil é complicada. Eu adoro falar essas coisas, sabe por quê? Porque esses vídeos têm vários desinscritos quando nós falamos contra o Bozo, contra a extrema-direita, mesmo eu não tendo nenhum ídolo político, vamos falar assim, mas o seu presidente, eu não tenho presidente nenhum. Sabe por quê? Porque qualquer político, aqui ou no Brasil, ele é um funcionário público de um cargo muito importante e que a gente tem que cobrar. Então, assim, eu não acho correto falar assim, olha o que o Lula fez para o Brasil, olha o que o... Não, eles são parte de um governo. Então, durante o governo Lula, durante o governo Bolsonaro, ocorreram tais coisas. É assim, lógico que eles são responsáveis. Muitas pessoas nos xingam aqui, eu acho super engraçado, porque elas se revelam, e elas falando, é como se alguém fosse fazer um depoimento contra ele mesmo, assim. Elas acabam fazendo um conjunto de frases ali que às vezes não é nem necessário resposta. Eu acredito que em qualquer local do mundo, no Brasil aqui, tenha que ter partido mais ligado à esquerda como partido mais ligado à direita, digo a direita normal aí, né, centro-direita, aos conservadores. Eu acho importante ter os conservadores, mas acho importante também ter o pessoal que mexe com isso, né? Eu posso votar a vida inteira no centro-esquerda, mas eu acho que tem que ter um centro-direita forte, porque senão isso aqui fica caricato. Muitas vezes essas ideologias são travestidas só de ideologias, mas na verdade são interesses políticos. Tanto que vocês já viram, político que vai para lá, vai para cá. Ou seja, quando você vai viver em outro país, você agrega também a política desse país. E tem aquelas situações que a gente observa, né, que ocorrem aqui em vários países da Europa, nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, as pessoas, muitos brasileiros que vivem ali, que nem
e que nem que fossem, mas nem são americanos, né? Muitos não têm nem o direito a voto, mas apoiam o Trump. E vimos lá vários desses que foram deportados. E outros que foram lá já americanizados, lá são cidadãos, mas votaram também no Trump porque ele é contra os imigrantes. Obviamente que ele não considera essas pessoas americanas, né? Digo americanas assim, naquele sentido mesmo, porque a América, nós todos somos americanos, né? Então acontece isso aqui também na Itália, tem um pessoal que às vezes acaba se filiando ao partido aí da Meloni, o partido do Salvini, que não gosta dos imigrantes e tal, porque ele não se vê como imigrante, ele se vê como um local aqui, né? E mesmo que ele não se veja, porque, sei lá, vive há muito tempo, ou então ele se considera tão igual aos outros aqui, tem a falta de humanidade mesmo dessas pessoas que querem simplesmente varrer os outros porque são diferentes, porque não tem o mesmo jeito, a mesma cultura, e você nem sabe da história de cada um. Ou seja, você se depara com tudo isso, você vai perdendo a fé na humanidade, né, assim, total. Naturalmente, aqui você vai, pelo menos pro meu lado, pro nosso lado, nós vamos filtrando muitas pessoas do nosso convívio, italianos ou não. Depende da coisa que o cara fala ali, você percebe ali, né, o jeito dele, mas eu vou falar o que com ele? Não tem muita conversa. Como eu não tenho conversa com bolsonarista no Brasil, por exemplo, não tenho, pessoal. Eu não tenho. Eu vou chegar a falar o quê? É só Brasil paralelo pra cima. Tipo, não tenho, cara. Não é minha conversa, sabe? Vocês ficam lá, eu fico aqui. É assim. Porque eu até conheço muita gente que bolsonarista aí, vive na Bozolândia. E assim, eu vejo o quanto era difícil conversar com essas pessoas. Agora eu não preciso nem me esforçar. É assim. E a mesma coisa acontece aqui, só que com a diferença ainda, tem até uns caras interessantes aí que falam sobre cultura e tal, que são ligados a essa direita mais reacionária. No Brasil, nem isso tem. Eles têm um completo desprezo, assim. Se você quer bater no cara, você não precisa nem fazer esforço, basta você usar uma palavra que ele não tem um conhecimento, ou um termo, ou pergunta pra ele, qual o último livro que você leu? Igual fizeram pro Moro lá, ele não soube responder, gaguejou todo. Pergunta isso aí, qual o último livro que você leu? Às vezes ele lê alguma coisa, mas deve ser algum livro de autoajuda, alguma coisa de algum coach. É muito fácil você destronar essas pessoas. Aqui eles têm mais conteúdo, vamos reconhecer, mas tem as suas ideologias também que são um pouco suspeitas. Enfim, a gente lida um pouco com tudo isso, lida também com o público que nos assiste aqui, e às vezes tem gente que comenta lá no Andemo também, olha, eu gosto dos conteúdos de vocês, mas acho que vocês têm que colocar as ideologias de lado. Assim, não somos TV governamental, não somos pagos pelo governo, não temos patrocínio de A nem B. Olha, isso aqui é um canal público, a gente fala o que a gente quiser. Inclusive, qualquer um tem a possibilidade de fazer o mesmo vídeo que nós fazemos aqui. Então, aqui nós temos a nossa opinião, não temos ideologia, temos aqui os nossos valores, é uma coisa um pouco diferente. E, enfim, continuaremos a falar do que nós quisermos aqui, gostando ou não. Sei que muitos aqui que talvez nos xinguem aqui nesse vídeo vão continuar nos acompanhando sempre. São os nossos maiores fãs, eles dão o seu like, o seu dislike, né, no caso, e isso engaja também o vídeo e é importante também para pagar os nossos cafés no final do mês. É sempre bom e eu dedico a todos vocês um belíssimo café italiano. Eu agradeço a todos que acompanharam mais esse vídeo aqui, mais um bate-papo totalmente informal aqui. Se vocês quiserem que nós nos aprofundemos sobre determinados temas políticos, podemos fazer aqui também. Tá, pessoal? Muito obrigado a todos. Um bom café sem açúcar sempre.